Olá, muito bom dia. Nós hoje vamos visitar a exposição Insetos em Ordem, aqui no Centro de Educação Ambiental do Parque Urbano de Santiria da Azóia. Esta exposição está aqui e nós podemos ver que há muitos insetos que se podem escolher e observar. Estão aqui uma grande diversidade. Esta exposição está cá no Centro de Educação Ambiental desde março de 2019. Teve até ao momento 1.408 visitantes. Os insetos são o grupo mais diversificado de animais, eles correspondem a 70% de todas as espécies de seres vivos e são os macroinvertebrados dominantes em termos de biodiversidade. Todos os insetos têm características comuns. Todos eles têm cabeça, tórax e abdômen, podem ter 1 a 2 pares de asas e 6 pares de patas. Esta exposição foi inaugurada no Ano Internacional da Biodiversidade em 2010 e foi uma parceria com o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, a TAGIS, o Centro de Conservação de Borboletas de Portugal e o Museu Nacional de História Natural e de Ciência, e passou praticamente por todos os distritos do país. Nós o que vamos fazer hoje, eu estou aqui com a minha colega, escolhemos aqui daqueles insetos todos que vocês viram alguns grupos e o que vamos fazer é identificar alguns destes insetos até à ordem. Não será até à espécie, nem até ao género, portanto vamos chegar até à ordem que é o grupo a que pertencem esses insetos. Nós, por exemplo, humanos, pertencemos à ordem dos primatas. E isso vai ser de uma forma muito simples, através de um jogo, que é um jogo de pistas. Nós vamos, portanto, tem estas pistas coloridas, faz um labirinto entre as diferentes mesas. Vamos começar nesta mesa, é sempre a primeira, e cada mesa destas tem 2 possibilidades, em que se escolhe apenas uma. Ou seja, é aquilo que se chama em biologia de chaves dicotómicas, e que permite a identificação dos seres vivos. O que nos pede para verificarmos é se este inseto tem asas e se essas asas são de aspecto membranoso ou se não têm asas ou tendo, se elas são de aspecto duro. Então nós vemos aqui que este inseto não tem asas, vamos pela pista azul e vamos dar até outra mesa, que é esta aqui. Nesta mesa, o que nos pede para verificar é se este inseto tem patas adaptadas ao salto ou se o tamanho, se a dimensão das patas é toda semelhante. Nós verificamos neste caso que as patas deste inseto são todas grandes e de tamanho semelhante, então vamos pela pista cor laranja. Aqui nós temos outra questão e pede-nos para verificarmos se o inseto tem asas ou não. Neste caso o inseto não tem asas e vamos seguir até à mesa 3, a pista verde. Nesta já conseguimos identificar até à ordem este inseto. Diz aqui se o inseto não tem semelhança a um pau ou se tem a semelhança a um pau. E vemos que sim. Este inseto é um que temos aqui neste painel, que temos esta imagem e outras em grande. É o inseto pau. Eles na vegetação parecem efetivamente com paus, são animais herbívoros e tornam-se invisíveis no seu habitat. Eles utilizam esta estratégia de se camuflarem para não serem encontrados pelos predadores. Temos outra vez a primeira pergunta. Este inseto tem asas com aspecto membranoso. Vamos seguir então até à mesa 8. Na mesa 8, o que é que se pede para ver? Se ele tem um par de asas ou se tem 2 pares de asas. E como se pode ver, ele tem 2 pares de asas. Vamos para a pista azul, mesa 9. Nesta mesa,
observamos se as antenas do inseto são muito longas ou se elas são pequenas, e nós aqui vemos que as antenas são pequenas em relação ao corpo deste inseto. Vamos para a mesa 10. E na mesa 10 observamos a forma das asas, e aqui vemos que ele tem asas de forma oval, que não são de forma triangular. Vamos então até à mesa 11 seguir as pistas aqui do caminho verde. Pronto, e nesta o que nós temos que fazer é observar a boca, deixa só ver, pronto, observar a boca deste inseto. E até é fácil, pelas imagens, nós temos que ver se tem uma boca em forma de bico, assim como uma palhinha, ou se a boca dele é em forma de mandíbulas. E verificamos que a boca é em forma de mandíbulas. Seguimos então o caminho azul até à ordem deste inseto. E encontramos a ordem. Este inseto é da ordem Odonata. Neste grupo estão as libélulas e as libelinhas, têm uma ótima capacidade de visão e mandíbulas que lhes permitem comer animais duros. São muito úteis também em termos ecológicos, comem as moscas e os mosquitos que tanto nos incomodam. Aqui nós podemos ver neste painel várias imagens também de libelinhas. Aqui nesta nós temos duas libélulas, neste caso a acasalar, fazem esta forma assim de decoração, e aqui do outro lado do painel temos mais informação sobre esta ordem. Então, as libélulas e as libelinhas podem ser observadas praticamente em todos os habitats de água doce, como os rios, as ribeiras, as lagoas, as barragens, os charcos e mesmo em alguns tanques. Algumas espécies, muito poucas, toleram ambientes salobros, ou seja, que tenham algum sal. Nós vemos aqui nesta imagem um lago, um charco, ou possivelmente um lago. A diversidade também é bastante grande, de cores e de formas, como se pode observar. Vamos então agora ver mais uns insetos de outras ordens para vocês observarem. Este inseto que temos aqui pertence à ordem Homoptera, é uma cigarra, são muito difíceis de observar na natureza, mas com certeza que todos já as ouviram. Uma curiosidade é que as cigarras são muitas vezes identificadas pelo som. Elas têm a boca em forma de bico que lhes permite ingerir líquidos, a seiva das plantas. Aqui nesta imagem talvez dê para ver um pouco. E também muitas vezes nós vemos nas plantas assim uma espuma que quase que parece saliva, e significa que tiveram ali cigarras e que deixaram esses vestígios. Este inseto pertence à ordem Lepidoptera. As borboletas, em que estão as borboletas diurnas e as borboletas noturnas. As borboletas têm dois pares de asas membranosas e têm o corpo coberto de escamas. E aqui nesta imagem é engraçado que se pode ver nesta ampliação escamas que estão precisamente nas asas das borboletas. Muitas espécies têm uma boca comprida que parece uma palhinha e que tem a função de ingestão de néctar das plantas e também de água. As borboletas diurnas, muitas não fazem casulo, e aqui temos imagens das diurnas e aqui temos imagens de algumas borboletas noturnas também. É curioso que as borboletas noturnas nem todas vivem de noite. Há muitas borboletas noturnas que também vivem de dia. Deste grupo, em Portugal já foram inventariadas cerca de 2.600 espécies e continuam a identificar-se novas espécies. Neste painel temos mais informação acerca das borboletas. Aqui podemos verificar deste lado duas espécies que estão sob ameaça de extinção, portanto têm que ser protegidas, uma do norte do país e outra do sul.
E aqui nesta imagem podemos ver, além de algumas espécies de borboletas com todas estas cores fantásticas, também o seu processo de transformação, desde os ovos à lagarta, também à formação das crisálidas, até então se tornarem as borboletas adultas. O inseto que nós temos aqui é um gafanhoto e ele pertence à ordem Orthoptera. A esta ordem pertencem também os grilos e os saltões, e eles distinguem-se por terem umas patas traseiras maiores do que as outras e que lhes permitem dar então os saltos. Aqui nós podemos ver que os gafanhotos também têm capacidade de se camuflar no ambiente, que se chama mimetismo, e há inclusive gafanhotos da mesma espécie que, dependendo do local onde vivem, têm diferentes aspectos, diferentes cores. Então, nós aqui neste painel conseguimos ver mais fotografias de subordens de gafanhotos. Aqui vemos uma imagem dos gafanhotos a acasalar e aqui temos outras imagens de grilos e de saltões. Os grilos e os saltões reconhecem-se também pelas suas grandes antenas e pela característica do som, pela forma como produzem som. Eles fazem-no através da fricção das patas uma na outra e então têm aqueles sons característicos. Então, este inseto que nós temos aqui pertence a esta ordem, os Coleoptera, e há uma diversidade de besouros enorme. Eles vivem em diferentes habitats e têm também muito variadas formas de alimentação. Não se alimentam todos da mesma maneira. Há muitos que comem plantas, outros são decompositores e um que é conhecido e assim mais característico é este aqui, que é o besouro do esterco, que é um decompositor. Depois há também, em menos quantidade, aqueles que são aquáticos e também parasitas, como este que temos aqui, e outros que são predadores. Em todas as fases de desenvolvimento dos besouros, e agora vou passar aqui para este lado, vamos então ver aqui mais uns painéis com os besouros. Aqui, como tinha referido, alguns comem plantas e nestas imagens podemos verificar alguns desses besouros, também dos decompositores. E vamos então também aqui a este painel em que vemos besouros que comem a madeira ou outros que são os predadores que comem outros insetos. Os pirilampos, já agora uma curiosidade é que os pirilampos também são besouros e produzem luz. Então, os insetos que nós temos aqui pertencem a este grupo, a esta ordem, que é a Hymenoptera. A este grupo pertencem os insetos sociais, como as abelhas, as vespas, as formigas. As abelhas são muito queridas para nós e muito conhecidas porque há algumas que são melíferas e produzem o mel. Além disso, como outros insetos, como alguns insetos, têm a função de polinizadores. As abelhas são polinizadores e permitem então que as plantas se reproduzam, as plantas em flor. Aqui deste lado temos algumas imagens de mais destes insetos sociais. Temos as formigas. Todos estes insetos têm 2 pares de asas. Então, outra característica interessante das abelhas, por exemplo, e das vespas é que elas têm aquela cor amarela e preta, e isso tem uma função na natureza. Significa, alerta os predadores de que elas podem não ser muito boas para ingerir, para comer, portanto é uma forma de afastarem os possíveis predadores. Aqui temos mais imagens neste painel também, destes grupos. Mais de 1000 espécies de formigas, abelhas e vespas em Portugal, ou seja,
Há muitas, e de 15 mil espécies em todo o mundo. Espero que tenham gostado de visitar connosco esta exposição dos insetos em ordem, aqui no Centro de Educação Ambiental. Já agora aproveito para dizer que eu e outros colegas que trabalhamos aqui no centro dinamizamos muitas atividades sobre diferentes temáticas em escolas, tudo relacionado com as questões do ambiente e de proteção do nosso planeta.